E aí pessoal, 100%? Aqui é o Everton Pereira e hoje nós vamos falar sobre a NAS 1638. Tá? Só para te situar, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, nós estamos dando sequência numa série de vídeos onde nós falamos sobre as normas de limpeza dos fluidos hidráulicos. Falamos nos dois primeiros vídeos sobre a norma ISO 4406-99, tá? E então, se você não viu, é muito importante que você veja para que você consiga assimilar bem as informações que nós vamos passar neste vídeo agora, beleza? Bom, um pouco de história, né? A NAS 1638, né, que significa National Aerospace Standard, por isso NAS, ela foi a primeira norma desenvolvida para o controle de contaminação de fluidos hidráulicos. Ela foi desenvolvida no início da década de 60, inicialmente para controlar a quantidade de contaminantes oriundos dos componentes dos sistemas hidráulicos aeronáuticos, vindo posteriormente a se tornar o padrão, a norma padrão para a aviação americana no ano de 1964. Como não havia outro sistema de classificação existente na época, a NAS 1638 ela foi adotada não somente no setor aeronáutico, mas também em outros setores, tais como petróleo e gás, na linha offshore, né? Subsea, também setores siderúrgicos e outras empresas que começaram a trabalhar com a filosofia de manutenção que nós chamamos de manutenção centrada em confiabilidade. Isso ocorreu na década de 70 e 80, tá bom? Essa filosofia foi sendo implantada e, como era o único sistema de medição, tá, de nível de limpeza de óleo, vamos dizer assim, na época a NAS 1638 ela teve um crescimento muito grande na década de 70 e 80. É claro que, devido às particularidades de cada setor, outras normas foram sendo desenvolvidas após ela, sendo que a mais famosa é a ISO 4406, que nós falamos nos dois primeiros vídeos. Então, já é uma norma bem antiga e que, tecnicamente, hoje em dia, ela está em desuso. Eu digo tecnicamente porque, na prática, ainda se utiliza, né? Pelo menos na maioria dos setores de produção, de fabricação, né? Tal como siderurgia, empresas de bens de capital, mineração, ainda elas utilizam bastante ainda a NAS 1638. Na verdade, essa utilização que eu digo, ela se refere à informação nos relatórios, tá? Nos laudos de limpeza de óleo que os laboratórios mandam. Tá? Então, é nesse caso que eu falo que ainda é muito utilizada. Mas, para todo efeito, né, a última revisão da norma NAS 1638 foi em 2001 e nela está escrito esse texto que vocês estão vendo aqui, ó. Inativa para novos projetos a partir de 30 de maio de 2001. E ainda sugere que se consulte a norma SAE AS 4059. Então, para vocês terem uma ideia, é que ela mesmo já se coloca em desuso para projetos a partir de maio de 2001. Como eu disse que ela é tecnicamente em desuso, está tecnicamente em desuso, é com base nisso. Mas por que praticamente ainda é utilizada? Justamente pelo fato de a maioria dessas empresas, principalmente as que eu citei, elas trabalham com projetos anteriores de 2001. Se você for numa siderúrgica hoje, por exemplo, você vai ver que lá tem equipamentos da década de 60, 70, 50, dependendo da empresa, né? Inclusive, se você é de um setor, por exemplo, aeronáutico, da manutenção de aeronaves, ou outro setor que utiliza muito a SAE AS, né, 4059, deixa nos comentários aí se você trabalha até com outra norma também, diferente dessa, beleza? Bom, então, isso digamos que é um resumo histórico, né? Mas como que funciona essa norma? Como é que a gente lê? Como que a gente interpreta? Bom, basicamente, o que a gente precisa saber é que essa norma ela é composta de uma categoria, tá, de 5 classes, tá, de tamanhos de partículas, tá, partindo de 5 micra até acima de 100, ok? Mas ela compreende nessas 5 classes que vocês estão vendo aí, tá, de 5 a 15, 15 a 25 e tal, e, desculpa, 5 categorias, né, de tamanhos de partículas e 14 classes que compõem a classificação delas, sendo mais preciso aí. E essa classificação, como vocês podem ver aqui, vai de 00 até 12, sendo que o 00 é o óleo muito limpo e o 12 é considerado óleo sujo. Tá? E uma das grandes vantagens da NAS 1638 é que ela classifica o nível de limpeza do óleo com apenas um número. Se vocês estão vendo aqui as classes, por exemplo, eu posso ter um óleo classe 7, por exemplo, tá? E só por esse número eu vou ter a classificação do óleo. Não vai ser como na ISO 4406,
que eu tenho, por exemplo, 6 números, né? Por exemplo, eu posso ter na ISO 4406 20, 18 e 15, um óleo sendo classificado com 6 dígitos. Na NAS 1638, não, ela é classificada com apenas um único dígito. E isso facilita demais quando você trabalha, quando você precisa de praticidade na leitura e classificação do óleo. Tá? E como que a gente faz para poder ver isso aqui? Vamos pegar um exemplo aqui que, se você puder, até recomendo que você faça aí também. Pega uma folha, uma caneta e anota e tenta fazer esse exercício com base na tabela anterior. O que acontece aqui? Digamos que foi realizado você retirou uma amostra de óleo, foi realizado uma análise lá no laboratório e eles encontraram a seguinte situação. Partículas de 5 a 15 micra, a quantidade encontrada foi de 27.358. E aqui, de 15 a 25, 239, de 25 a 50, 65 partículas, de 50 a 100, 10 partículas, e maiores que 100 não encontrou nenhuma. Como que a gente classifica isso na NAS? A NAS ela toma por base qual será a maior categoria encontrada aqui. Tá? Qual será a maior classe com base nesse número de partículas? Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, de 5 a 15, nós temos 27.358 partículas. Em que classe daquelas 14 que nós citamos que ela se encaixa? Vamos voltar. 27.300 e pouco, que nós falamos? Então vamos ver. Nós temos na classe 7 até 32.000 partículas. Na classe 6, nós temos 16.000, até 16.000. No nosso exemplo lá, nós temos 27.358, de 5 a 15. Então vamos voltar. 27.000, ela vai estar compreendida onde? Na classe 7, correto? Por quê? Na classe 6 é até 16.000 apenas. Se nós temos 27, nós já passamos da classe 6. 27.000 está antes dos 32 aqui da classe 7. Então, de 5 a 15 aqui, a classe é 7. Tá? 15 a 25, vamos fazer aqui. De 15 a 25, nós temos 239 partículas. Vamos ver em qual classe ela se encaixa. 15 a 25, então, pegamos aqui de 15 a 25. Lá fala 239. Então, nós temos a classe 2, 178. A classe 3, até 356 partículas. Como nós temos 239, então, a nossa segunda classe aqui é a classe número 3, ok? Porque ela está compreendida aqui antes das 356 partículas, porém superiores a 178. Dá um pause aí agora, dá um pause no seu vídeo, anota esses valores, tá? Volta um pouquinho na tabela aqui e tenta preencher essas 3 classes seguintes. Assim que você terminar, dá o play de novo no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês em qual classe cada uma dessas partículas, dessas quantidades se enquadram. E nós vamos ver que a maior classe dessas vai definir a classe de limpeza do óleo, ok? Então dá um pause aí e aí a gente continua. Bom, agora que você tentou fazer, vamos revelar aqui a resolução desse problema para vocês verem que a maior classe encontrada será a classe que nós vamos classificar o óleo. Então o que acontece? De 5 a 15, a classe que nós encontramos é 7. De 15 a 25, 3. De 25 a 50, a classe 4. De 50 a 100, a classe 3. Maior do que 100 não tinha nenhuma quantidade, então também não tem classe. De todas essas aqui, a maior que nós vemos é a classe 7. Portanto, pela NAS 1638, esse óleo ele é considerado como nível de limpeza classe 7. Tá? Ou seja, com apenas um número você define o nível de limpeza do óleo. Simples assim, com apenas um número você define o nível de limpeza do óleo. Você não precisa daquele monte de número da ISO 4406. Tá? Com apenas um número, é classe 7, classe 7, acabou. Se você precisa de um óleo de classe 6, NAS, classe 6, e você na medição encontrou classe 7, você já sabe que tem que agir. Tá? É só voltar para a classe 6, fazer o processo de filtragem, a limpeza do óleo, e voltar para a classe 6. Bom, o que acontece aqui?
nós temos prós e contras nesse tipo de classificação. Os prós é que nós temos a leitura rápida da limpeza do óleo. É muito fácil para você ler, saber a qualidade, né, o nível de limpeza do óleo. É um número. Se você precisa de 7, é 7. Se você precisa de 8 e encontrou 9, está ruim, tem que voltar. Né? É prático. Você pode acompanhar isso mais facilmente. Tá? Então, você tem lá 20 equipamentos, sistemas hidráulicos, 20 sistemas hidráulicos para analisar, você simplesmente coloca o número de cada um deles ali, né, conforme a classe, e você acompanha eles com muita facilidade. Os contras, né, se é assim que nós podemos dizer, é que você tem menos informações associadas à classificação. Então, por exemplo, quando a gente fala que a classificação dele é 7, tá, o NAS 7, você não sabe em quais daqueles níveis, tá, em quais daquelas faixas de tamanho de partícula se encontra essa categoria. De repente, você encontra o nível 7 em partículas maiores que 100 micra. De repente, o nível 7 vai estar em partículas de 25 a 50. Ou seja, você não consegue determinar com precisão apenas um número quais são as partículas que estão contaminando seu sistema, em questão de tamanho. Dependendo da situação, isso pode ser um problema. E, na sequência, você não sabe a dimensão das partículas, apenas pelo número de classe. Como eu disse, você não sabe quais os tamanhos das partículas que deram origem àquela classe. Você simplesmente sabe que a classe do óleo é 7. Para muitos, isso pode ser importante. Os equipamentos que eu fui responsável, não fazia muita diferença, não. Eu sabia esse número de partículas, não. Tá? Eu só precisava saber a classe do óleo. E se você quiser saber também, é só você pedir para o laboratório que os caras te enviam lá a contagem de partículas e você confere. Tá? Então é isso. É muito simples, é um videozinho curto, tá? Falando sobre NAS 1638. Apenas um número já te diz o nível de limpeza do óleo. Tá? Simples, prático, rápido. Se você precisa de mais informações, você pode utilizar ISO 4406. Se não, já está bom para você. No vídeo seguinte, nós vamos falar sobre a SAE AS4059 e para aí a gente vê as 3 principais normas, vamos dizer assim, sobre normas de limpeza de óleo nos sistemas hidráulicos. Se inscreva no canal. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve. Curta e compartilhe na nossa página no Face, também as nossas redes sociais. Visite o traind.com.br, coloca seu e-mail lá, é muito importante. Uma coisa que é importante também saber, nós estamos focalizando os contatos pelo Traind, porque nossa equipe é pequena, né, somos poucas pessoas e não dá para a gente acompanhar as dúvidas, tirar dúvidas, tá, em todas as redes. Então, se você vai no Traind, tem o canal lá de contato, você mandou lá, já vem direto no meu e-mail, eu respondo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se não for se não tiver como responder, eu vou mandar e-mail falando para você que eu realmente não tenho como resolver isso daí. E, no mais, é isso. Beleza pura, pessoal? Então, até a próxima e até mais. Muito obrigado.